Semana, começando a reta final do Campeonato Mineiro. O Atlético amanhã, contra o Tombense, vai como visitante no Estádio Independência. E domingo, como está sendo destacado, volta o clássico tradicional do futebol de Minas, o América e o Cruzeiro. Vamos chamar o jogo de amanhã. Cláudio Rezende, Álvaro Damião. Boa noite, Emanuel, Álvaro Damião, comentarista Léo Figueiredo, aqui nos acompanha na turma do bate-bola desta sexta-feira. É isso, o Atlético tentando, quem sabe amanhã, ampliar essa vantagem que tem nas semifinais do Campeonato Mineiro. Como teve a melhor campanha, pode jogar por 2 empates, ou uma vitória e uma derrota pelo mesmo número de gols. A ideia dos comandados do Cuca, da comissão técnica do Atlético, é quem sabe vencer o jogo, né? A expectativa é essa, porque aí você amplia essa vantagem para o jogo de volta na semana que vem, que vai acontecer no Mineirão também no sábado. O Atlético que tem maratona de jogos e em meio às decisões do Campeonato Mineiro, jogos importantes pela Libertadores da América e também viagens internacionais. O Galo agora no mês de maio vai viajar até a cidade de Bucaramanga, na Colômbia, para enfrentar o América de Cali. E também vai até Assunção, no Paraguai, para o duelo contra o Cerro Porteño. 6h15, marcando o sinal eletrônico. Então, se o Galo conseguir encaminhar a classificação nesse jogo de amanhã, já ficaria uma ideia melhor para o segundo jogo. A gente sabe que não vai ser fácil o Tombense. Tem um time bem organizado e só perdeu para o Atlético até aqui na primeira fase do Campeonato Mineiro. Teve muitos empates, é verdade, mas só perdeu para o Galo na segunda rodada. Naquela época o Cuca nem havia chegado ao Atlético ainda. O time era dirigido pelo interino Lucas Gonçalves e conseguiu vencer o Tombense com o time, na época, alternativo, o time reserva, que começou muito bem o estadual. Para amanhã, o Cuca fechou a preparação no treinamento de hoje cedo. Agora, são muitas dúvidas, porque o treinador, ele tem aí um jogo terça-feira contra o Cerro Porteño, mas também quer colocar um Atlético forte amanhã para conseguir vencer mais uma vez e encaminhar, como eu disse, a classificação. Agora, o que pode acontecer no Atlético? Por exemplo, os 2 laterais, acredito que eles podem e devem ser preservados, Mariano e Arana, e aí Guga e Dodô poderiam ter essa oportunidade nesse jogo. Eu acredito que o Hever vai jogar na defesa, ao lado muito possivelmente do Alonso. No meio campo, o que a gente pode projetar? Praticamente certeza a presença do Alan. O Alan que perdeu a condição de titular no jogo da Libertadores, mas o Alan vinha sendo um jogador aí de confiança do Cuca, tem tudo para jogar amanhã. E aí, o Alan Franco, a informação que a gente tem é que o Cuca está gostando bem do equatoriano, deve ganhar espaço agora com a ausência do Zaratio, deve jogar mais o Alan Franco no Atlético, ele ficou aí bem esquecido, fora até do banco de reservas em alguns jogos. Pode ser que jogue amanhã também. E aí a outra vaga no meio campo, eu acredito que o Nátio Fernandes é experiente, é um jogador para Libertadores. Não creio no Nátio Fernandes para iniciar contra o Tombense. E aí sem ele, pode jogar o Natan. O Natan que, por curiosidade, né, terça ele não pode jogar. Então, se o Cuca está pensando em rodar o elenco um pouquinho, é jogo para o Natan, foi expulso na Libertadores. E aí seria esse meio, Alan com o Franco e o Natan. E lá no ataque, lá eu acredito que vai mexer menos o Cuca. Eu acredito que os 2, Savarino e Keno, devem jogar. E para centroavante, eu acho que a principal interrogação que tem o treinador hoje. Ele vai com o Hulk, porque o Hulk agora vai ser o titular dele terça-feira. Disso eu não tenho dúvida. Ele vai com o Hulk amanhã também, como centroavante, até para dar entrosamento para esse trio ofensivo aí. Ou ele pode colocar o Vargas ou o Sacha nessa condição, já pensando no Hulk inteiro fisicamente para o jogo contra o Cerro Porteño. São algumas possibilidades que tende a fazer aí o técnico do Atlético, o Cuca, para o jogo. Mas dentro dessas possibilidades, já vou rolar a bola para você, Léo Figueiredo. Nesse time provável que eu coloquei aqui, eu só esqueci de falar do Everson no gol, não tem dúvida, até porque o Rafael agora
teve essa lesão, vai passar por cirurgia mesmo. Foi confirmada a cirurgia no jogador no dia 12 de maio. 6 meses de recuperação, o prazo aí para o Rafael. Boa recuperação para o goleiro do Atlético, então o Everson vai jogar. Eu falei muitos nomes aqui, pode não ser força máxima, mas é um time do Galo que entra com respeito, entra um time fortíssimo, se for esse mesmo amanhã, Léo Figueiredo. Boa noite. Boa noite, Cláudio, boa noite a todos. O Atlético tem um elenco muito forte em situações como essa que a gente vê, né? A possibilidade de poupar vários jogadores e colocando jogadores importantes em campo. Eu, com toda sinceridade, entendo o momento do clube, né? A preocupação com o jogo de terça, se você tem elenco para poupar, mas eu também acho que o Atlético precisa de jogar. Depois de uma boa vitória sobre a América de Cali, se o Hulk estiver bem fisicamente, né, se aguentar jogar mais, eu deixaria o Hulk para continuar jogando como centroavante, já tentar visualizar o que vai acontecer na terça-feira, porque tem 2 caminhos aí que o Cuca pode seguir e o comando do Atlético, e nenhum dos dois é errado. Eles podem pensar muito bem, não, vamos colocar o máximo de titulares possíveis e vamos montar o time aqui pensando no jogo com o Cerro Porteño. Beleza, tá certo. Não, vamos poupar o máximo porque nós temos uma vantagem contra o Tombense. Se a gente não vencer, se empatar, a gente joga por outro empate no outro sábado. Se der tudo errado, a gente perder, a gente joga por uma vitória no outro sábado, né, pela mesma diferença de gols. Então o Atlético pode se dar esse luxo. Pode seguir qualquer um dos 2 caminhos, viu, Cláudio? Nenhum dos dois é errado. Mas eu gostaria de que o Cuca desse os minutos que o Hulk pediu, principalmente, para que ele cada vez mais se adapte à função de centroavante. Por isso que eu estou acreditando, pela que vem falando o Hulk e pelo que o Cuca, né, tem falado com ele, compromisso também, estou acreditando que pode jogar o Hulk nesse fim de semana. Se perguntar para o jogador, tenho certeza que ele vai falar, dar o positivo, dar o ok para estar em campo, até porque, como você disse, precisa de ritmo, e esse trio ofensivo do Atlético, né, o Keno, o Savarino, ainda precisam se acertar mais, precisam de confiança, principalmente o Keno. Então, eu acho que jogando com certeza o melhor remédio aí do que ficar poupado aí no fim de semana, por exemplo. O jogador gosta de atuar, por isso está apostando nesse trio ofensivo forte do Galo, quem sabe para amanhã. E o Tombense, que vem aí com desfalques importantes, e que precisa, se o Galo tem a vantagem, o Tombense precisa inverter a vantagem e fazer história, né? Porque nunca conseguiu eliminar o Galo em mata-mata até aqui. Álvaro Damião, boa noite. Boa noite, Cláudio, Emanuel, Léo e ouvintes da turma do bate-bola. O detalhe interessante é que o Tombense conseguiu a classificação para essa semifinal de Campeonato Mineiro, mas vem com o treinador trocado. Isso porque o Bruno Pivetti deixou o time após a vitória contra o Pouso Alegre, que garantiu a classificação a essa semifinal. Mas ele deixou porque recebeu uma proposta para treinar o CSA. Foi para o CSA e o Rafael Guanais, ex-Sampaio Correia, 40 anos, foi contratado esta semana para poder assumir a equipe do Tombense. Ele comandou um treinamento agora há pouco na Toca da Raposa 2, não terá o atacante Daniel Amorim e nem o lateral esquerdo João Paulo. Estão de fora por causa da Covid-19. Os 2 estão de Covid e não vieram com a delegação. O time para jogar contra o Atlético é este: Felipe Garcia, David, Arthur, Matheus Lopes e Manuel, Rodrigo, Paulinho Dias, Gemerson e Everton Galdino, Rodrigo Carioca e Rubens. Cláudio. Muito bem, 6h22. Você chamou, Emanuel, qual que é a sua ideia aí? O Léo Figueiredo falou de possibilidade de mudar ou não. O que é a ideia para amanhã? Qual que seria a melhor alternativa para o Cuca? Ô, Cláudio Rezende, você falou o time do Atlético com tantas dúvidas que eu também estou inseguro. Eu vou te perguntar o seguinte: o jogo amanhã é no Independência ou no Mineirão? Quem vai dirigir o Atlético? É o Cuca ou o Cuquinha? O jogo vai ser 5h30, 4h30 ou vai ser 7 horas da noite? Quem vai jogar na zaga? Vai voltar o Léo Silva e na esquerda, no lugar do Keno, volta o Éder Aleixo? Ficam aí as perguntas, tantas dúvidas colocadas no ar. São muitas dúvidas, realmente, os treinos são fechados, né? E, por enquanto, a imprensa vai tentando descobrir daqui e dali qual o possível
time do Atlético. Agora, respondendo aí, o jogo é no Independência, 4h30, não tem dúvida, e o técnico vai ser o Cuca amanhã, não tá punido não, e agora na Libertadores ele tá também com a liberação dele. Agora, vamos ver o que faz o Cuca, vão ter que esperar um pouco mais mesmo até a bola rolar 1 hora antes no Independência. O Atlético pode chegar à sua 15ª final consecutiva do campeonato. 6h23, vamos seguindo por aqui. O Álvaro Damião, quando você passou a escalação do Tombense, tem um desfalque aí que é muito importante, que é o Daniel, atacante, né? Tem feito um bom campeonato mineiro, tá fazendo um bom campeonato mineiro, tem feito gols. É um desfalque importante pro Tombense, Covid-19. Daniel Morinho, lateral esquerdo, João Paulo. Os também é bom jogador, João Paulo. Não vieram com a delegação, Covid-19. A delegação está em Belo Horizonte desde ontem à noite e hospedada no Impa Suites, ali no bairro Cidade Nova. Saiu agora à tarde para poder ir à Toca da Raposa, fez o treinamento, voltou para o hotel e está neste momento chegando no hotel, onde está concentrada. O time está preparado, mas sabe das dificuldades que vai enfrentar, até porque a inversão do mando de campo, né, não inversão da tabela, mas do mando de campo. O mando de campo continua sendo do Tombense, mas jogando fora de Tombos dificulta bastante, a gente acredita que sim. Para enriquecer o papo, Cláudio Rezende, eu peguei aqui, na fase de classificação, o Galo venceu o Tombense na segunda rodada com o time todo de reserva, né, e com muitos garotos. Ali o Atlético já venceu o Tombense, mas a equipe de Tombos também melhorou na fase de classificação, viu, Rezendão? Melhorou. Eu acho que é outro time com mais encorpado, né, o Tombense, o Atlético vai ter dificuldade sim, até porque é uma equipe que vem despontando nos últimos anos aí, um ótimo trabalho lá do presidente, o Lani Gavioli e toda a equipe. O Galo, estava falando, chega, se conseguir, né, a classificação, a 15ª final consecutiva do Campeonato Mineiro. Tá batendo ponto desde 2007 e é um recorde nacional, é o único time do país que tem essa marca até aqui, 14 finais consecutivas no Campeonato Mineiro. Agora vou passar aqui para outro assunto, 6h25. O uruguaio Davi Terans pode ser, quem sabe, a negociação principal do Atlético no ano. Há uma possibilidade boa aí, porque o Terans, quem acompanhou o jogo ontem do Peñarol contra o Corinthians, Peñarol foi até São Paulo, Arena Corinthians, e venceu o Corinthians na Copa Sul-Americana com 2-0. Um dos gols foi do Terans e o outro foi passe dele, assistência do Terans. Ele tem 4 jogos na Sul-Americana com 3 gols e 3 assistências. Esse é o Terans, que não conseguiu no Atlético ter uma sequência boa, acabou sendo emprestado ao Peñarol e lá está mostrando serviço. Jogando até diferente, né? Aqui no Atlético jogou mais como meia e lá é o segundo atacante. É bem mais próximo da área, vem jogando o Terans e quem sabe essa é a posição certa dele. Ele está emprestado até dezembro deste ano. Pertence ao Atlético, o Galo tem 70% dos direitos econômicos do Davi Terans, os outros 30% são do Rentistas do Uruguai, e na época o Galo comprou ele por $1.600.000 em 2018. Ele está com 26 anos, até tem uma cláusula no contrato de empréstimo que o Atlético pode pedir a partir de agora o retorno dele. Mas eu conversei com o diretor do Atlético, o Rodrigo Caetano, há pouco. Ele me disse o seguinte, a ideia do clube, jogadores que não estavam sendo utilizados aqui, é que eles tenham sucesso nos empréstimos para que possam ser valorizados e venha uma possibilidade de venda, uma futura negociação. É a ideia do Atlético para o Davi Terans no momento. Que ele continue bem lá no Peñarol para quem sabe chegue alguma proposta que não aconteceu por enquanto. O Galo não tem nenhuma proposta oficial por ele. E tem uma outra notícia, já que o Galo colocou aí como 120 milhões de reais a perspectiva de vendas de atletas na atual temporada, é um valor realmente bem significativo nesse momento de pandemia, os clubes europeus bem com o pé no freio, né? Mas está lá no orçamento do Atlético. E o Igor Rabelo, que é um dos principais ativos do Atlético, ele também tem 26 anos, o Igor Rabelo teve uma notícia boa. Ele conseguiu recentemente a cidadania portuguesa. Agora tem passaporte comunitário, o Rabelo. Isso significa que, se for para algum clube europeu,
ele não conta como estrangeiro. Ele entra na cota de jogador comunitário, o que facilita muito para uma negociação. O Igor Rabelo, portanto, tem uma notícia importante. Estava tentando desde o ano passado, a gente até trouxe essa notícia na Itatiaia na época. A mãe dele tem descendência portuguesa, ela conseguiu o passaporte europeu e, por consequência, ele também agora nos últimos dias. E o Atlético teve uma notícia que surgiu hoje no site UOL, de que o Atlético estaria interessado no zagueiro Canu, do Botafogo. Zagueiro e centroavante são prioridades no Galo. E sobre o Canu, houve uma consulta informal, pelo que a gente apurou na diretoria do Atlético, eles confirmam que houve essa consulta sim informal para saber lá se tinha possibilidade ou não, valores, e não passou disso. O Atlético não chegou a fazer proposta pelo Canu, tem 24 anos, zagueiro do Botafogo. O Galo está analisando o mercado aí, mas nesse caso, desse jogador, a conversa não avançou muito, viu, Emanuel? 6h29, turma do bate-bola pela Itatiaia. A seguir, destaques para o clássico Cruzeiro e América. Jogão domingo, 4 horas, Mineirão. Na Real